Olá, meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu cameratel. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nós estamos nesse local, que nós recebemos a localização para fazer a investigação. A estrada está perto, não sei se dá para ver, né, amor? Nós viemos pela localização certinho, deu para entrar, porque não está muito sujo. Quando está assim, gente, a gente até entra, né? Mas se estiver muito fechado, não dá para entrar. Uma inscrita, pediu para a gente vir aqui fazer essa investigação. Ela falou que ela morava aqui perto, há uns 12 anos atrás, e encontraram o corpo de um rapaz aqui, no meio desse matagal. E aí vem muita gente ver, porque aqui é uma área rural, mas que tem uma vila aqui perto, aqui em volta. E quando eles viram a polícia vindo, eles veio atrás para olhar o que era. E ela tinha costume de andar de bicicleta, sair andando de bicicleta, que ela falou assim que estava com a saúde meio abalada e o médico falou que ela tinha que fazer exercício. Ela falou assim, então vou andar de bicicleta. Então ela saía para andar de bicicleta, que até ela falou assim que até parou, ficou meio assustada com o que aconteceu aqui. E ela pegou a bicicleta, viu o povo comentando, ela pegou a bicicleta e veio até aqui. E ela chegou aqui e estava cheio de polícia, ele não estava deixando ver, porque encontrou aqui numa situação bem horrível aí para tentar descobrir quem que era, esse homem que estava aqui, a identidade dele, ele estava sem documento, sem nada, E estava um desespero só. Aí chegou, diz ela que na hora que ela estava aqui, perto, olhando ali, tudo cheio, diz que aqui em volta tudo cheio de polícia, Aí ela desceu um pouco aqui mais para baixo, para tentar ver, o rapaz, mas eles não deixaram. Nessa hora chegou um homem que eles vinham segurando no braço até esse homem chegar aqui. Diz ela que viu quando ele chegou, quando ele olhou, que ele viu o corpo desse rapaz, ele deu um grito, mas um grito. Diz ela que ela nunca mais vai esquecer o grito desse pai. E ela disse que nunca viu uma coisa daquela. Ele deu um grito como se fosse o último suspiro da vida dele. Ela achou que ele ia infartar naquele momento. E aí ele caiu de joelho no chão, gritando e dizendo que era o filho dele. E ele falava, por quê, por quê? E pedia, não vai, fica comigo, não vai. Mas o que aconteceu com ele tinha sido aí mais ou menos, que basearam mais ou menos, que seria aí umas 8, 9 horas da noite. E só foi encontrar ele de manhã aqui. Ele trabalhava numa obra. E ele era engenheiro. Ele estava ainda começando, Ele se formou e estava começando, E ele era um menino muito dedicado. Então o sonho dele era ser engenheiro. E ele queria realizar esse sonho. Aí ele trabalhava, pegava todo o salário dele para pagar a faculdade e o pai dele também ajudava. O pai dele falou que fazia de tudo, porque ele era um bom menino e tinha um sonho de ser engenheiro, E ele falava assim, pai, eu vou ser engenheiro e aí eu vou ter dinheiro para ajudar o senhor, para cuidar do senhor. O pai dele tinha diabetes e ele falava assim, o senhor vai ver, eu vou fazer tratamento, vou fazer de tudo para ajudar o senhor, para que o senhor viva muito, porque eu preciso muito do senhor e da mãe, porque ele disse que tinha um amor muito grande pelos pais, até por isso que o pai dele sofreu tanto. Era o único filho que eles tinham. Eles achavam até que não ia ter mais filhos, que passou muito tempo, ela não conseguia engravidar. E aí ensinaram garrafada, ensinaram um monte de coisa para ela tomou e ela conseguiu engravidar. Pelo menos é o que passaram para nós, porque ela contou toda a história dela, de quando ela não conseguia e depois ela teve esse filho. Então eles tinham muito amor por ele. E como era um menino muito dedicado, um menino muito esforçado, o pai dele ajudou ele e ele se formou engenheiro. E ele estava trabalhando numa obra e ele começou assim
quando a pessoa está estudando, ele faz estágio, né? Ele estava fazendo estágio, só que de estágio foi mandado o engenheiro embora, porque aí ele era um preço melhor, porque ele estava estagiando, mas aí ele ficou na empresa, porque a empresa gostou do trabalho dele, a dedicação dele, muito melhor do que o outro que já estava lá há muitos anos. Então o outro, primeiro eles tiraram de lá, passaram para outra obra e depois acabaram mandando embora. E aí ele foi trabalhar e não apareceu em casa. O pai dele achou estranho tudo e passou a noite, o pai dele achando estranho, até que veio essa notícia, né, que tinha encontrado um rapaz sem vida dentro desse matagal. E ele rapidamente falou, eu quero ir lá ver. E a mãe dele falou, não pensa isso não, eu vou lá ver, eu quero saber. Porque a cidade é pertinho aqui, né? É uma cidade pequena. Aí ele chegando aqui, quando ele chegou ali, eles quiseram segurar ele, mas ele falou que queria ver, porque o filho dele estava desaparecido. E rapidamente a polícia já desceu aqui com ele. Foi quando ele deu um grito. Ela falou assim, Rose, aquilo ficou na minha cabeça. Eu nunca vi um grito daquele. É como se fosse um pedido de socorro, ou pedir para ele voltar, que nem ele pedia para ele voltar, e que ele não fosse embora. Por favor, não me deixa, meu filho. E foi muito sofrido, ela falou, ver isso. E daí começou as investigações para descobrir o que aconteceu, né? Depois de 3 meses de investigação, eles descobriram quem fez isso com esse rapaz. Foi o outro engenheiro que não gostou do que aconteceu com ele, deles ter colocado ele no lugar dele, e ele começou a arrumar uma estratégia para fazer isso com o rapaz. Ele falou, vou tirar ele do caminho. Se ele não estiver no meu caminho, eles vão pedir para mim voltar. Exatamente isso que aconteceu, tá, gente? Nesses 3 meses de investigação, ele já estava lá trabalhando no lugar dele. Trabalhando no lugar desse rapaz. Eles tinham mandado ele embora, né? E ele voltou a trabalhar novamente no mesmo lugar aonde ele foi mandado embora, porque o rapaz havia falecido. E o que ele queria, ele conseguiu até um certo ponto, até descobrirem, começaram, né? Porque a polícia é preparada para isso, né, gente? É muita inteligência. Conseguiu chegar até ele. E quando não tinha outro jeito, ele se apresentou com advogado, ele fez tudo. Aí ele começou a se defender, falou que eles saíram para beber e no momento que eles estavam bebendo, acabaram discutindo e ele acabou batendo nele e quando ele viu que ele estava sem vida, ele trouxe até aqui com medo do que poderia acontecer e deixou ele aqui. Mas na verdade a polícia já entendeu que ele tinha feito isso por inveja, por causa do que havia acontecido. Por ele, como chegaram nele? A conversa dele. Ele conversou com as pessoas que trabalhavam lá. Então falava dele, falava mal dele, falava que não gostava dele e que ele ia pagar muito caro por ter ficado no lugar dele. Então, por causa dessas conversas que ele não queria se rebaixar, ele não queria ficar por baixo, né? Foi mandado embora, então ele falava isso. Então, por aí, começaram a investigar ele. Ainda mais que ele voltou a trabalhar lá, porque como o dono conhecia, né? Acabou chamando ele de volta. E ele foi preso, né? Então a gente não sabe, ela falou que não sabe agora o que aconteceu, né? Porque tem 12 anos que isso aconteceu, que foi encontrado o corpo desse rapaz aqui. E ela falou assim, Rose, eu creio que ele precisa de ajuda. Porque por mais que ele seja, que nem se fala, o pai dele falou que ele é um menino bom e tudo, a gente não sabe o que aconteceu. Por quê? Como ela morou aqui perto, né? Pertinho aqui, que foi quando ela viu, ela falou assim que o pessoal fala que aqui é assombrado, o lugar onde foi encontrado o rapaz. Então ela deduz que pode ser realmente o espírito desse rapaz. Ela falou assim, assistindo você aí eu entendi que o espírito fica, por algum motivo ele fica, realmente. Quando fica, porque tem algum motivo. Quando ele quer falar, a gente pergunta, né? Porque é de lá para cá, ele só responde aquilo que ele quer. O importante é não mentir, porque a gente está aqui para ajudar, não é mesmo? Então nós vamos passar o K2. Se der presença, nós vamos fazer um Spirit Box aqui. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever,
se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos vocês que nos ajudam aqui no canal imensamente de todo o coração. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade, que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Nós vamos ligar o K2 e vamos passar o K2 aqui. Ah, gente, e tem mais outra coisa que a gente não tem como contar tudo, né? Ele estava noivo, né? E a noiva entrou assim num quadro de muita tristeza, muita tristeza. Ela quase se foi também. Ela disse que ela desbruçava em cima do caixão e ela gritava, ela chorava, ela pedia muito para ele que não abandonasse ela. Então, como ele era muito querido, tanto pela noiva como pelos pais, então foi muito sofrido, né? Ela não queria mais ninguém na vida dela. Ela falava assim que mais ninguém existia na vida dela, a não ser ele. Daí eu perguntei para a moça se ela conhecia ela, se isso aconteceu, né, dela nunca mais ter arrumado ninguém. Ela falou que não viu ela mais, né, ela não conhecia ela viu lá porque ela, de curiosidade, ela veio aqui, ela foi no velório, né, porque daí como todo mundo já estava sabendo o que estava acontecendo, a cidade pequena, ela foi. Então diz que esse ato de desespero da noiva também comoveu também muita gente, porque era um sonho de se casar, né, com uma pessoa que amava tanto e aconteceu tudo isso. E ela trabalhava também nessa empresa, ela era secretária, ela ficava lá no escritório, ela trabalhava na mesma empresa. Inclusive foi ela que arrumou para ele fazer, como que eu falei, amor? O estágio, já tinha esquecido. Ela que arrumou para ele fazer estágio, que depois ele passou a trabalhar mesmo na empresa. A gente quer contar tudo, mas não dá, né? Demora muito. Se tiver presença de espírito, toca no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, é com todo o respeito que nós estamos aqui. Por favor. Quase escurecendo, né, amor? Graças a Deus chegamos de dia ainda, gente. É bom quando chega de dia que você olha o local, né? Mas começa a escurecer, você já fica meio apreensivo. Por favor. Ó, amor, deu sinal. Aproxima aí. Ó. Então tem presença de espírito, gente. Vamos pegar o Spirit Box e já vamos oferecer ajuda para o espírito, né? Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim, foi de homem. Você pode dizer o seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o Anjo e a Mentora para lhe ajudar. Você pode falar o seu nome para nós? Você fala comigo? Sim, estou falando com você, através de um aparelho. Você é um espírito. Por algum motivo você ficou aqui e eu estou aqui para te ajudar. Você pode dizer o seu nome para nós? Sandro. Sandro. Pois é, Sandro. Sandro, a gente fala com você através de um aparelho. Você é o engenheiro que o amigo, vamos dizer amigo, né? Acabou aí provocando o seu desencarne?
É ele mesmo. Esse amigo seu, esse engenheiro que trabalhava junto com você, você nunca percebeu que ele não gostava de você? Sim. Ele havia percebido. Eu sinto muito pelo que ele fez com você. Muito mesmo. Seu pai, né? Sua mãe sofreu tanto, a sua noiva. Você era uma pessoa muito querida, viu? Sei. Sei. Pois é. E sinto muito por você estar aqui. Por que você ainda está aqui, se você puder falar? Família? Não entendi. Você está aqui pela sua família? Ai. Pai pediu? Seu pai pediu para você não deixar ele. Sua noiva também pediu, sua mãe. É muito sofrimento. Talvez seja por isso? Porque eles pediram para você não deixar eles? Sim. E você está aqui. Não. Não quero É. ficar aqui. Não quero ficar aqui. Então, e você está aqui. Então, não valeu a pena ficar, né? Porque, na verdade, você não consegue ficar junto com seus pais, nem com a sua noiva, né? Ficar aqui não vale a pena. Não. Não. Por isso que a gente não pode pedir, né? Quando a pessoa desencarna, ficar pedindo para a pessoa não ir, falando que não é para ir. Não pode, né? E a culpa de tudo isso que aconteceu com você, né? De você ter desencarnado, esse homem que fez isso com você. Falou o japonês? É, né? Ah, tá, entendi. Ou era um apelido dele, né? Era apelido dele ou ele... Você quer dizer que ele era um japonês? Ele era japonês? Não. Não. Era um apelido dele, então chamavam ele de japonês? É. Mas queria entender, ele quis falar que era... Olha, ficar aqui não vale a pena, tanto é que você aceitou ajuda, tá? A gente vai ajudar você. E eu vou fazer uma pergunta para você, né? Talvez você não queira responder, mas ele falou assim que vocês foram beber num lugar, só que vocês discutiram. Aí ficaram discutindo e quando entraram no carro aí acabaram tendo uma briga e quando ele viu você estava já sem vida. E ele veio e trouxe você aqui com medo do que poderia acontecer,
né? Eles descobrirem que foi ele que fez isso, mas diz ele que fez isso sem querer. Isso é verdade? Ele fez isso sem querer? Não. Não. Ele premeditou tudo isso, né? Foi o que a polícia falou. Por inveja de você ter ficado no lugar dele. Sendo um estagiário, você acabou ficando no lugar dele. Isso. Isso. É o que... Então a polícia estava certa, né? Nossa, eu sinto muito mesmo. Por causa de inveja, de... Tem pessoas assim, né, gente? Que quer tomar o lugar do outro, que quer ser aquela pessoa, né? Não sabe o tanto que a pessoa lutou para chegar até ali. Eu acho que tem lugar para todo mundo, né? Eu penso assim, eu já falei isso muitas vezes, né? Até aqui no YouTube tem cada um o seu trabalho. Mas muitas das vezes as pessoas não querem que a gente trabalhe aqui, quer derrubar de qualquer maneira. Então isso tem em todo lugar. Tem no trabalho, né? O trabalho que eu faço aqui também acontece isso. Eu acho que quem de vocês já não passou por isso? E vocês estão no lugar e passar por essa situação que a pessoa quer o seu lugar. Quem não passou por isso? Acho que todo mundo, né? Mas muitas das vezes a pessoa toma uma atitude drástica, né? Que esse homem fez com ele. Eu sinto muito, muito mesmo. Seus pais, que eram pessoa maravilhosa, né? E que ajudou você a estudar. O seu pai. Peraí. Pai. Sim, o seu pai. O pai dele, tadinho. E a sua mãe também. Sofrimento por muita gente, né? A gente, que eu nem te conheci, né? Nem sei quem você era. Estou sabendo do seu relato porque uma inscrita me convidou. Gente, inscritos também, quando sabe de alguma coisa, se comove com aquilo, fica aquilo na cabeça, assim, o que aconteceu no passado, assistindo meus vídeos, começa a entrar em contato comigo para mim ir no local, se compadece. Isso é amor no coração. Se compadece da pessoa, do espírito que está lá sofrendo, né? Isso é muito bom. Meus inscritos são maravilhosos, são uma bênção, né? São de coração enorme. Pena que eu não consigo falar com todos. E quando eu consigo falar com alguns, fico muito emocionada, porque eu choro e eles também choram. Ai, é muito lindo esse amor de vocês. Só tenho que agradecer. Olha, eu quero dizer para você que não vale a pena, né? Se você tem alguma amargura no coração com esse homem que fez isso com você, né? Você perdoa ele, tira essa amargura, perdoa ele. Você perdoa? Isso, tá vendo? Você tem um coração bom, né? Tudo isso que ele fez com você, que provocou tudo isso, para não falar as palavras aqui, é assim, foi aqui nesse local? Ele te trouxe até aqui, fez o que fez com você? Pelo visto, foi aqui. Pelo menos foi o que falaram, né? Porque tinha sinais de luta, de tudo aqui, mas... Agora, de você, que é um espírito, o que aconteceu com você, você pode afirmar para mim se foi aqui mesmo? Foi. Sinto muito, tá? Sinto muito, muito mesmo o que aconteceu com você. E quero dizer para você, Sandro, que você deixou muitas pessoas que te amam aqui, tá? E se você quiser pedir perdão, para Deus, e também se arrepender de algo que você fez, que você achou que não era certo, você se arrepende?
Olha, nós vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Tá bom? É só um símbolo. Você aceita? Ai, que bom. Ficamos felizes. Tá bom? Estamos aqui com o anjo e a mentora também do nosso lado, que é eles que vão encaminhar você. Você consegue ver eles? Isso, e são eles que vão encaminhar você, tá bom? Eu e o Theo vim para ajudar, só que eu e o Theo a gente não salva ninguém, né? Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. E agora a gente vai pegar para você a água e a vela, tá bom? Vem pra ajudar. Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Sandro. Ele estava aqui, ficou preso pela família que não queria que ele fosse embora, né? Por amar tanto. E talvez também porque ele ficou com aquela amargura no coração também, pelo que houve, né? Ele já sabia que esse rapaz falava mal dele, né? Então, às vezes ele já tinha assim disfarçava e tudo, mas é assim que a gente faz, né? Nós disfarçamos para que a pessoa não saiba que a pessoa está falando da gente. A gente fica sabendo que a pessoa fala mal da gente. A gente disfarça, faz de conta que, né? Porque a gente não quer confusão, não quer problemas, mas eles vêm, né? Os problemas vêm. Então, eu fiquei triste, né? Dele estar aqui, tinha esperança de não estar. Mas o importante agora é ele sair daqui, ir para um caminho de luz e descansar em paz, né? E eu agradeço essa escrita que pediu para a gente vir aqui, como ela disse, né? Ela falou assim, eu nunca vou esquecer o grito desse pai, porque ficou na minha vida. Mas agora, como ela falou, ele pode estar sofrendo lá, porque o povo fala que é assombrado, agora ele vai em paz, não é mesmo? Vamos orar por ele? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Sandro, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar se o Sandro conseguiu fazer a passagem. Sim. Agradecida ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus os abençoe e que Deus abençoe vocês.